pessoal do nono ano, tudo bem? Então, hoje a gente vai para o próximo tópico do conteúdo, né? Na última aula, no último BBB, a gente trabalhou bastante exercício, nas últimas duas aulas, né? Exercícios, e hoje a gente vai inserir uns conceitos novos, tá? Para a gente começar a trabalhar. Bom, primeira coisa, a gente continua estudando mecânica, a gente continua estudando força, a gente continua estudando equilíbrio, movimento, enfim, tá? Só que são outras formas de você descrever o movimento, de você justificar o movimento. Então, por exemplo, você pode falar que um objeto ele se move porque ele recebeu a ação de uma força resultante, segundo a lei de Newton. Mas eu também posso falar que o objeto se move porque ele adquiriu energia. Alguém passou energia para ele e começou a se movimentar. Aí já é do ponto de vista energético uma forma diferente de você justificar o movimento ou explicar o movimento, né? E trabalho não é um trabalho que vocês vão ter que realizar, é um conceito físico que representa a forma como você passa energia para um corpo. Então, quando eu falo que eu realizei trabalho, quer dizer que eu transferi energia para algum objeto. Por exemplo, quando eu empurro uma cadeira, eu estou passando a minha energia do meu corpo para a cadeira. E aí ela começa a se movimentar, né? Ela não vai andar sozinha do nada. Ela precisa de energia que alguém dê para ela, tá? Bom, e quando eu falo de energia, o que é energia? Na verdade, energia é uma coisa muito difícil de você definir, porque ela é muito abstrata. Energia é mais fácil você buscar evidências de onde você possa encontrar energia. Energia é algo, uma quantidade que você, ou que o objeto, ou que a natureza se utiliza para realizar alguma coisa, ou para transformar alguma coisa e assim por diante, tá? Então tem várias formas de energia na natureza. A gente pode ter energia elétrica, energia eólica, dos ventos, energia solar ou luminosa. Aqui eu vou ter luminosa, mas tem a solar que a gente converte em energia elétrica também, né? Energia química na pilha, energia solar convertida no sistema elétrico, energia térmica, e dentre outros, tá? Mas de maneira geral, o que a gente vai estudar hoje é a forma de transferir energia. Tem vários tipos de energia. Essas aqui são alguns exemplos. O exemplo mais comum que a gente vai estudar hoje é a energia mecânica. O que é energia mecânica? É a energia que o corpo adquire para ganhar movimento. Um carro tem energia mecânica porque ele está se movimentando, né? Quando você tem algo que tem uma certa altura, ele tem energia potencial. A gente vai falar dessas energias, tá? Então o trabalho, você tem o trabalho elétrico, você tem o trabalho térmico, o trabalho químico. O trabalho é a forma de você transferir energia, tá? Ou passar energia para alguém. No nosso caso, como a gente vai estudar energia mecânica, porque a gente está falando das leis de Newton, da mecânica, a gente vai trabalhar trabalho mecânico, formas de transferir energia mecânica, tá? Então existem diversas formas de transferir energia de um corpo para o outro. Por exemplo, calor. Calor é uma forma de transferir energia? Você colocar uma barra quente colado numa barra fria, depois do tempo a quente fica morna e a fria fica morna, porque vai passando calor de uma para outra. Isso é uma forma de realizar trabalho? Pode ser, a gente vai avaliar isso no segundo ano, tá? Mas de maneira geral, a gente quer transferir energia. Das várias formas que existem, como é que eu passo energia de um corpo para o outro? Outra forma é a fotossíntese. As plantas não adquirem energia recebida do sol, então o sol, pela radiação, ele transfere energia também. Agora, como é que a gente, o ser humano, pode passar energia para um objeto? Empurrando, aplicando uma força, né? Daí vem a questão do trabalho de uma força, trabalho mecânico. Ou seja, o que é o trabalho? É quanto de energia que você transferiu para a caixa, por exemplo. Aí vai ser o seu trabalho, tá? Como é que você calcula isso? Bom, tem alguns fatores que importam. Primeiro, a força. Quanto mais força você aplica, maior vai ser
a energia que você vai transferir para o carrinho. Quanto maior for a distância que você vai empurrando o carrinho, mais energia você vai passando para ele. Então já temos duas evidências. Para calcular o trabalho, você precisa saber força e distância. Só tem um detalhe: você pode aplicar essa força para qualquer lado que faz o mesmo efeito? Não, né? Porque, por exemplo, olha a imagem aqui dessa moça. Ela está puxando na diagonal, só que a caixa só vai andar para frente. Então, essa força que a moça está fazendo, uma parte dela é perdida, porque só a parte que, como ela é inclinada, ela tem uma parte na horizontal e tem uma parte na vertical. Essa parte na vertical, ela não gera trabalho, porque a caixa só anda para a direita, né? Então tem que levar em consideração o seguinte: a força, mas qual força? A força aplicada na direção do movimento. Nesse caso, no caso da moça é o pedaço de baixo, no caso do rapaz é a força toda, porque a força toda está na direção do movimento. Por isso que surge esse cosseno aqui na figura. Tá? Então, quando eu tenho uma força aplicada a um certo objeto, essa força na direção do movimento, gerando um deslocamento qualquer, atenção, gerando um deslocamento. Se você empurrar a mesa e a mesa não sai do lugar, você não realiza o trabalho, porque você não passou essa energia para ela. Quando você empurra algum objeto e ele se movimenta, aí sim você passou energia para ele, certo? Bom, resumindo, para calcular o trabalho, então, eu vou adiantar aqui a fórmula do próximo slide. Trabalho é representado por essa letra grega tal, um T estilizado, depende da força, depende da distância que você ficou empurrando e depende do cosseno do ângulo, o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Quando que a gente vai usar esse cosseno? Toda vez que a força for inclinada, como é o caso da força da moça aqui, ó. Se a força for igual ao do rapaz, o ângulo não vai importar, né? Porque ele já vai ser todo em prol do trabalho. Então, resumindo, o trabalho de uma força é determinado pela força, pelo deslocamento e pelo cosseno. Deslocamento. Então, como eu falei, se não tiver deslocamento, não tem trabalho. Se você empurrar e a coisa ficou parada, não tem trabalho. Tá? A unidade de trabalho é a mesma de energia, Joule. Então, para você descobrir em Joule, a força tem que estar em Newton, a distância em metro, e você vai descobrir o trabalho em Joule, que é a unidade de energia. Só para tentar ajudar vocês a lembrar da fórmula. Fazer muito trabalho te faz gastar muita energia. Isso é uma coisa que cansa e algumas pessoas não querem fazer. Então, para vocês lembrarem, seguindo as letras da fórmula: trabalho, fede e coça. Trabalho, fede e coça. É uma forma de vocês lembrarem do que é a equação, né? Bom, só tem um detalhe: essa equação ela vale quando a força F tem um valor constante. Por quê? Porque se o valor de F mudar, não tem como você colocar na fórmula um valor que está mudando, né? Mas, em geral, digamos que você tem uma força variável. Sua força começa forte, aí você começa a cansar, vai ficando fraca. Você não poderia usar a fórmula. O que você tem que fazer? Usar o gráfico. Toda vez que você tem um gráfico, e aí só vale para esse tipo de gráfico aqui, força, tem que ser um gráfico de força por deslocamento. Quando isso acontece, a área dentro do gráfico, a área abaixo do gráfico, ela é exatamente o trabalho. Seja qual for o gráfico, tá? Você tem que ver esse aqui, força e deslocamento. A área embaixo do gráfico tem que ser o valor da área, ou o valor do trabalho, desculpe. Obviamente, esse gráfico verde é só um exemplo qualquer, não vai ter esse tipo de gráfico para você calcular a área. Se aparecer igual ao primeiro gráfico, um retângulo, um triângulo, um quadrado, coisas que vocês sabem calcular, tá? Para a gente fechar essa parte agora, e vocês poderem estudar um pouco mais sobre trabalho no SME, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu gostaria que vocês lessem os slides,
lessem o SME em relação a esses conceitos, tá? Bom, um bloco de massa 10 kg se desloca em movimento uniforme. Primeira coisa, pessoal, movimento uniforme quer dizer o quê? Vamos lá, cadê aqui, gente? Movimento uniforme quer dizer que a velocidade não muda, ela é um valor constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que ele vai ter sempre a mesma energia. Ou seja, ele não ganha energia, ele não perde energia. Movimento constante. Considerando que existe atrito, se tem atrito entre as superfícies, determina o trabalho gerado por cada força que atua esse bloco. Então, olha só. Força de atrito. Vamos lá. Como é que calcula o trabalho? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Algumas informações importantes. Nesse bloco, age a força que está puxando, a força de atrito, o peso, porque ele tem peso, e normal. Normal é a força que o chão faz para apoiar o bloco, para ele não ficar caindo. Bom, agora, pessoal, para que lado o bloco vai andar? A questão falou que ele vai andar para a direita. Esse é o deslocamento dele. Isso quer dizer o seguinte: existem ângulos diferentes entre o deslocamento e a força. Então tem que avaliar isso. Vamos lá, ó. Vamos fazer um por um. Trabalho da força F, que é o mais fácil. Trabalho da força F é a força, que é 20, o deslocamento é 4, e o ângulo formado entre a força F e o deslocamento é 0. O ângulo entre a força F e o deslocamento é 0. E por quê? Porque estão na mesma direção e sentido. Isso quer dizer o quê? Toda vez que o ângulo for 0, o cosseno vale 1. Isso quer dizer que eu não preciso colocar cosseno quando estiver na mesma direção e sentido. O trabalho é só F vezes D, que vai dar 80 joules. O trabalho da força peso é igual ao trabalho da força normal, que é igual a quanto? Qual o ângulo formado entre a força normal e o deslocamento? O peso e o deslocamento, 90 graus. Se é 90 graus, saibam que cosseno de 90 graus é igual a 0. Isso quer dizer que toda força que forme 90 graus com o deslocamento, o trabalho é sempre 0. Porque se o cosseno é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Isso quer dizer que 0. E o trabalho da força de atrito, para terminar? Trabalho da força de atrito. Eu não tenho o valor da força de atrito, né? Mas saibam o seguinte: lembra que eu falei que o movimento é uniforme? Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o bloco não pode nem estar ganhando energia, nem estar perdendo. Porque se ele ganhar energia, a velocidade aumenta. Se ele perder energia, a velocidade diminui. Se ele não aumenta nem ganha, ou se ele não aumenta nem perde, quer dizer que a força F está dando 80 joules de energia. Então o atrito tem que ser menos 80. Eu posso garantir isso sem usar a fórmula somente porque a questão falou que o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, o bloco não pode ganhar energia. Então, se alguém está puxando com 80 joules de energia, está gerando, perdão, se alguém está gerando 80 joules de energia, o atrito tem que estar tirando 80. Ah, então ele vai estar parando? Não. Ele vai estar se movimentando com velocidade constante, porque tudo que ele ganha, ele perde. É a mesma coisa assim. Imagina um carro no eixão a 80 km por hora. Se o motorista quiser manter a velocidade de 80 km por hora, manter a velocidade sem mudar, ele tem que segurar o pé no acelerador. Por quê? Porque o carro tem que fazer uma força para frente e o atrito vai fazendo força para trás. Isso quer dizer que ele tem que equilibrar, né?
Então provavelmente o atrito nessa questão vale menos 20, certo? Pessoal, a gente para por aqui. É importante que vocês leiam um pouco sobre esse assunto no SME e a gente tira dúvidas em breve, tá bom? E no chat, claro. Valeu, pessoal.